Sim, portanto, é um documento estratégico importantíssimo de planeamento, portanto, para os próximos anos, da perspectiva municipal, mas que depois cruza também com possíveis investimentos privados, e alguns deles estão já em fase de licenciamento. Mas indo um pouco mais atrás, no mandato anterior nós fizemos um plano muito mais ligeiro, muito mais, em termos de formalismo, no fundo de análise, de retrato daquilo que eram os problemas, e depois de possíveis soluções em que fomos começando a aplicar, como é conhecido, muito, neste caso, focado na habitação social, ou seja, o mandato anterior foi, e parte deste foi muito focado na habitação social, porque era o problema mais premente e que nós tínhamos definido. Depois, nomeadamente, uma zona muito em particular, que todos sabemos, é o Flecheiro. Portanto, com essa questão muito particular para resolver, mas depois com toda uma lógica. Aliás, lembro-me que o primeiro levantamento que foi feito até o início de 2014, portanto, início do mandato anterior, portanto, tinha identificado cerca de 400 pessoas a necessitar de habitação no concelho de Tomar. E, portanto, foram definidas várias estratégias que, entretanto, fomos começando a aplicar, portanto, desde a reabilitação de casas nos nossos bairros, muitas delas estavam desocupadas há anos, mas que a Câmara não tinha retomado a sua posse, a possível aquisição de habitações. Houve uma que deixámos cair, mas que inicialmente foi pensada. Às vezes aparece à baila aí nas redes sociais, como ainda acontecer, não vai, já disse várias vezes, não vai, já abdicámos disso no mandato anterior, que foi a possibilidade de reabilitação de algumas escolas, antigas escolas, também para a habitação, e nomeadamente também a possibilidade que nunca conseguimos concretizar porque não havia enquadramento legal e nem financiamento, mas que agora pode vir a acontecer, digamos, da reabilitação em casa própria. Portanto, em vez de alojarmos alguém numa habitação social, intervir na habitação que tem, nos casos em que isso é possível, naturalmente. Ora, isso foi o primeiro plano, muito singelo, digamos assim. Neste momento, ou melhor dizendo, há cerca de um ano atrás, começámos a desenvolver nestas mesmas linhas, mas percebendo, antecipando que iam haver financiamentos e fundos mais robustos e que nos poderiam dar aqui também uma ajuda maior ao município, começou-se a desenvolver esta estratégia local, já muito mais, digamos, até cientificamente estudada, portanto, ou seja, com este trabalho que já existia, quer de retrato do território, quer de trabalho e de experiência, nomeadamente na habitação social, mas com isso indo percebendo também outros níveis, nomeadamente a necessidade de habitação a custos controlados, desenvolveu-se este documento que tem, como dizia, um retrato desde logo também até socioeconómico do concelho, mas que define uma estratégia para a habitação social, para a habitação com custos controlados, para a questão das residências de estudantes, portanto, ou seja, identificando as várias problemáticas que existem no nosso concelho. E eu queria destacar a necessidade da habitação com custos controlados. Portanto, Tomar teve no seu passado, um pouco como noutros casos do país, noutros concelhos, uma cooperativa, portanto, não era algo público, não era algo municipal, mas era uma cooperativa que foi muito importante, a Navância, todos naturalmente conhecem, que foi muito importante para criar a oferta de habitação a preços mais, no fundo é o que hoje chama a habitação a custos controlados, e que nas suas várias fases, portanto foram 5 fases, portanto em 5 zonas diferentes, de facto tiveram aqui, não sei o número exato, mas umas centenas de fogos que permitiram que realmente uma faixa muito grande da população encontrasse essa resposta, e mais, que enquanto existiu digamos, o mercado na cidade estivesse mais regulado e, portanto, não permitisse que os preços subissem tanto. Essa cooperativa deixou de existir e, portanto, essa oferta deixou de existir, não me lembro agora exatamente, mas dá pelo menos uns 15 anos esta parte, se não for um pouco mais, e isto conjugado com a falta de terrenos para a habitação, ou melhor, ou de planos de pormenor que também não permitiam, não facilitavam que essa habitação construísse. E no fundo também, não posso deixar de o dizer, até porque eu disse muitas vezes quando estava na oposição, o facto desses poucos que possibilitam construção estarem na mão apenas de 2 ou 3
grandes promotores, isso fez com que de facto a habitação se fosse tornando, portanto, nomeadamente neste virar do século, e portanto ao longo destas 2 décadas, muito cara em tomar e com pouca oferta. E portanto esta estratégia olha também para isso, portanto mudámos o paradigma em que estávamos muito focados na questão da habitação social e apontam-se caminhos para outras áreas, nomeadamente a habitação de custos controlados. E não quero aqui alongar muito, mas como disse, há já, e encaixam nesta estratégia, projetos de habitação de custos controlados, de iniciativa privada, que podem realmente vir a dar um fôlego diferente aqui à cidade e à oferta de habitação na cidade e ao regular do mercado da habitação, um pouco muito na lógica daquilo que realmente foram os anos em que a Navância existiu. José Delgado, este é um aspecto muito importante também. Sim, a palavra que me ocorre, e estava-me a lembrar agora, quando comecei a funcionar como engenheiro na Câmara de Lisboa, em que lidava com a habitação social dia a dia e ajudei muito a colaborar e a planear a demolição de muitas barracas e a substituição por edifícios com outras condições que estão conhecidas em Lisboa. Mas o mais importante aqui, e a experiência de cada um vale para depois irmos instruindo os processos, mas é o diagnóstico. Diagnóstico é a palavra-chave, juntamente com os instrumentos de ordenamento do território. Hoje vem o novo PDM, definiu para os próximos anos qual é o uso do solo no Concelho de Tomar, e lá está também o uso em termos de habitação. Mas nós temos que olhar isto como um todo, e até a forma como se organiza e se faz o planeamento é importante para não criar guetos e zonas isoladas que mais ninguém lá entra. Portanto, isto tem que ser, o diagnóstico é fazer a análise, a observação e depois definir quais são as medidas necessárias para resolver o problema da habitação em Tomar. Mas no Concelho de Tomar não podemos pensar só no social, na habitação social, porque há pessoas que estão ali na fronteira que precisam de casas a custos controlados e assim sucessivamente até a casa de alto valor para quem a puder comprar. E isto tem que ser planeado, muito planeado. Não podemos pensar só na etnia cigana. Temos problemas muito mais graves ou iguais com outra população. Temos problemas gravíssimos nas aldeias. Não podemos pensar só em Tomar e resolver o problema de Tomar. As aldeias têm problemas, também pessoas com graves problemas de habitação, sem condições nenhumas, como diz o outro, frio no inverno e quente no verão, sem água muitas vezes, ou mesmo a água está à porta, mas eles não a conseguem ter em casa, nem a eletricidade. Está mais casos que aqueles parecem, e agora agravaram algumas situações. Portanto, temos que pensar no social, sim, temos que dar dignidade na habitação, na saúde e na educação. Isto é um conjunto que não se isola, porque sem uma habitação com dignidade, depois outros valores e outras coisas mais têm dificuldades. Depois, custos controlados. Sim. Em quantidade. Isto é a primeira questão. Quantas é que precisamos? Qual é a população que vamos atingir? Qual é a localização? Como é que vamos desenvolver? Com que instrumentos vamos desenvolver esta habitação? Vamos a fundos? São meios próprios da autarquia? São cooperativas? Por exemplo, o mundo cooperativo, onde eu tenho o orgulho de pertencer há muitos anos, e já há pouco tempo devolvemos 32 casas a uma comunidade através de cooperativa, um processo simples, que funcionou. As cooperativas, há que desafiar cooperativas. Cooperativa é um sistema perfeito para aquisição de casa a custos controlados e hoje com outros níveis de conforto. Os privados, nós temos que ter. Agora, se não soubermos quais são as necessidades em termos qualitativos e quantitativos, nós andamos aqui sem saber. Precisamos de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Quanto é que precisamos para resolver isto? Onde é que estão esses fundos? Como é que os vamos conseguir? Como é que vamos conseguir atrair empresas para a construção desses focos?
O mundo cooperativo em Tomar, houve aquela experiência que é um exemplo de facto em Tomar, mas na Bância, depois não há mais nada. Pode haver um caso ou outro de um prédio isolado, pessoas se organizavam e formavam uma cooperativa e conseguiam construir a sua habitação. Isto fez-se muito por aí, mas hoje está tudo muito disperso. O IRU apoia, há apoios, mas é preciso definir uma política de habitação que não passa só em criar condições, mas quantificar. Por exemplo, nas aldeias, hoje há muita casa vazia, muita casa em ruína. Se calhar era um exemplo agarrar em meia dúzia de casas, e estávamos a falar em requalificação, em reabilitação urbana, o município promover que se fizessem 2 ou 3 casas em algumas zonas e começar ele a dar o exemplo e a instalar aí pessoas que de facto têm dificuldade. E depois também criar aquela matriz que é de envolvimento e não criar zonas só de habitação social, só de controlados, mas fazer uma mescla que funcione. Isso hoje já se faz, mas acima de tudo eu que digo, o diagnóstico tem que ser feito. Nós temos que saber quantas pessoas temos que alojar como um todo, não é? Quais são as zonas de expansão em que vale a pena investir e em que vale a pena atrair investidores, chegar junto dos proprietários e criar de facto uma política de habitação que seja eficaz, porque os meios estão aí.